Olá, eu sou Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá, vamos aprender um pouquinho mais de história do Brasil e localidades. Vamos lá, vem para cá. A gente anda pela cidade, a gente não sabe o nome, por que aquele nome da rua está lá, por que aquilo lá chama aquilo que está ali, não é? Seria tão interessante que a gente tivesse o nome da rua e embaixo tivesse escrito músico, médico, jornalista de tal ano a tal ano. Pronto, é uma frase, só isso. As pessoas já pelo menos saberiam que aquela pessoa foi aquilo. Pronto, resolvido o caso. Vamos lá? Rua Adoniran Barbosa. Mas quem foi Adoniran Barbosa? Então, nome artístico de quem? De João Rubinato. Ele nasceu ali em Valinhos, em 1912, e morreu em São Paulo, em 1982. Foi compositor, foi cantor, foi humorista, foi ator brasileiro. Rubinato representava um programa, representava um programa de rádio, diversos personagens, entre os quais um deles era o Adoniran Barbosa, que acabou, então, se confundindo com o seu próprio criador. Dada, então, a grande popularidade que aquele Adoniran do programa ficou conhecido nacionalmente, e aí, então, depois, também conhecido como o pai do samba feito em São Paulo. O compositor e cantor tem um longo aprendizado, num arco que vai desde dele ser marmiteiro e até as frustrações todas causadas pela rejeição do seu próprio talento. Pode uma coisa dessa? Ele dizia, quer ser artista? Escolhe a carreira de ator. E procurava, então, de várias maneiras fazer o seu sonho acontecer, mas não dava, né? Tentou antes o advento do rádio, o palco, e sempre foi rejeitado, nunca conseguiu ir para o teatro. Sem padrinho, sem instrução adequada, o ingresso nos teatros como ator sempre lhe era abortado. O samba, no início da carreira, tem assim um caráter meio acidental, ele acabou indo para o samba, né? Escolado pela vida, sabia que esse estrelato, o bom sucesso econômico, só seriam alcançados se ele conseguisse veicular o seu nome numa caixa de ressonância, e ela era o rádio. Seu primeiro sucesso como compositor viria com uma canção muito conhecida nas rodas de samba, nas casas de espetáculos, que é Trem das 11. É bem possível que todo brasileiro conheça, se não a música inteira, um pedacinho dela, né? Que torna, então, intemporal. A Dona Irã alcança, então, um almejado sucesso, que, entretanto, dura pouco e lhe rende uns minguados apenas de direitos autorais. A música, que já havia sido gravada por ele mesmo, em 1951, não fazia, assim, todo esse sucesso. Ainda que regravada pelo, então, Demônios da Garoa, um conjunto musical aqui de São Paulo, que tinha esse nome porque era a terra da garoa, a terra da neblina, então o nome do grupo Demônios da Garoa. Né? Embora esse conjunto seja paulista, a música vai acontecer e explodir mesmo no Rio de Janeiro. E aí, então, esse sucesso foi retumbante, todo mundo canta essa canção. Pode isso? Pois é, quando você passar ali na rua Adoniran Barbosa, você já sabe a história. Vamos para outra. Ari Barroso, Rua Ari Barroso. Então, quem foi o Ari Evangelista Barroso? Então, quem foi esse sujeito, né? Então, a gente tem que pensar direitinho para a gente conhecer um pouquinho mais dessa coisa. Então, o Ari Evangelista Barroso nasceu em Minas Gerais, na cidade de Ubá, ali em 1903, e morreu no Rio de Janeiro, em 1964. Foi um compositor brasileiro de música popular, ficou famoso mesmo por seus sambas, conhecido como, então, o autor da Aquarela do Brasil, considerada uma expressão, né, na ideia da chamada, então, samba exaltação. Foi também indicado ao Oscar de melhor canção original com a música Rio de Janeiro no filme Brasil, ali em 1944.
Estudou teoria, solfejo, piano com a tia Ritinha, sua tia. Com 12 anos já trabalhava como pianista auxiliar no Cinema Ideal, ali em Buiupá, Minas Gerais. Aos 13 anos trabalhou como caixeiro da loja A Brasileira e com 15 anos fez a primeira composição, um cateretê, de nome De Longe. Em 1930, o Ari Barroso venceu o grande concurso de música popular para a escolha, então, da canção carnavalesca, promovido, então, pela Casa Edson e pelo jornal Correio da Manhã, com a marchinha Danella. Com o prêmio, ele ganhou, então, 5 contos de réis. Nos anos de 1930, escreveu as primeiras grandes composições para um teatro musicado carioca. E aí, então, ali entrava a Aquarela do Brasil. E teve, assim, a primeira audição na voz de Aracy Cortez. E regravada, então, diversas vezes no Brasil e no exterior. Recebeu o diploma da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas de Hollywood, pela trilha sonora e o longa-metragem Você Já Foi ao Bahia, 1944, de Walt Disney. Pode isso? A partir de 1943, manteve durante vários anos um programa que chamava, então, A Hora do Calouro, na Rádio Cruzeiro do Sul, ali no Rio de Janeiro, no qual revelou e incentivou muitos talentos musicais, né? Também trabalhou como locutor esportivo, e o mais engraçado é que ele gritava, berrava muito quando ele narrava o gol do Flamengo, seu time de coração. Autor de centenas de composições em estilos variados. Então tinha choro, shot, machixe, marcha, foxtrot, samba, e ele era genial, né? Entre outras canções, então, traz para nós, então, No Tabuleiro da Bahia, Na Baixa do Sapateiro, Os Quindins de Aiá, Boneca de Piche, aos quais, então, lhe rendeu grandes prêmios durante sua vida, né? Durante a década de 40, a década de 50, ele foi consagrado pelas canções, então, da Carmen Miranda no cinema. Então, ali, então, ele ficou mais conhecido, inclusive, internacionalmente. É isso aí. Quando você passar ali na rua Ari Barroso, você já sabe do que se trata, né? Vamos para outra. Vamos lá. Praça Arthur Azevedo. Mas quem foi, então, Arthur Azevedo? Arthur Nabantino Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís, lá no Maranhão, em 1855, e morreu no Rio de Janeiro, então, em 1908. Foi dramaturgo, foi poeta, foi contista, prosador, comediógrafo, crítico, jornalista brasileiro. Pouco, né? Ao lado do seu irmão, também outro genial, que é o Aloísio Azevedo, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Só isso, né? Tendo escrito milhares de artigos sobre eventos artísticos e encenado mais de 100 peças no Brasil e também em Portugal, Azevedo foi um dos maiores defensores da criação do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, cuja, então, inauguração acontece só depois de sua morte. Que pena, né? Suas peças mais conhecidas, então, A Joia, a Capital Federal, o Almajarra, o Mambembe, entre outras tantas, né? 3 teatros no Brasil são batizados em sua homenagem. Então, o Teatro Arthur Azevedo, de São Luís do Maranhão, o Teatro Arthur Azevedo, na cidade de São Paulo, e o Teatro Arthur Azevedo, na cidade do Rio de Janeiro. Tá aí. Quando você passar na Praça Arthur Azevedo, você fala, nossa, que cara, né? E sabe por quê que aquela rua, aquela praça, tem aquele nome e por que aquele nome tem uma história. Um lugar e suas histórias. E hoje a gente viu Adoniran Barbosa, Ari Barroso, Arthur Azevedo. É isso aí. A gente volta com um pouco mais de história, um lugar e suas histórias. E a gente volta a conversar. Até a próxima.